Então agora vamos começar. A gente continua, né, nessa parte do Lamrim Chenmo, que ele fala sobre a meditação. Nós estamos agora no capítulo 6, que é o capítulo em que ele refuta equívocos acerca da meditação. Então, vamos começar a leitura, né, que os primeiros ele definiu a meditação, ele mostrou algumas sugestões de práticas meditativas, e agora então ele vai fazer alguns equívocos que outras escolas, outras visões às vezes têm, e aí nesse impulso de reforma, São Kapá vai tentar mostrar qual que é a meditação mais adequada para aqueles que querem seguir o caminho da senda graduada, o caminho do Lamrim, o caminho da escola Gelugpa, que também é o caminho da voz do silêncio. Então, começando aqui, algumas pessoas não reconhecem que as escrituras clássicas e os seus comentários constituem instruções pessoais e, portanto, podem ter dúvida sobre a prática meditativa. O que o Tsongkhapa está dizendo aqui é que, na verdade, esse ensinamento que ele está dando, ele já está na literatura original do budismo Mahayana, que são os Sutras Mahayana. Que os Sutras Mahayana, alguns sutras, já vão falar bastante da meditação, da prática meditativa, já vão detalhar bastante. Mas como, né, foram sutras escritos séculos e séculos muito antes, então acabaram ficando esquecidos esses ensinamentos, e aí foram surgindo muitas e muitas interpretações. Então aqui ele está chamando a atenção. Isso vale para o estudo de qualquer tradição que a gente vai estudar, qualquer tradição espiritual, inclusive para o estudo da teosofia. A importância da gente sempre voltar às fontes, da gente sempre voltar à chamada literatura original, sempre voltar àqueles primeiros autores que deram ensinamento, até para ver se autores posteriores não têm interpretações inadequadas, que às vezes nem podem ser por mal, mas às vezes devido ao seu próprio entendimento, né, eles tiveram uma interpretação, mas que não está coerente com o que a gente vê na literatura original. E aí ele vai citar um outro texto muito importante, vinculado à escola Yogacara, a escola da voz do silêncio, o Mahayana Sutra Lamkara, um dos tratados de Maitreya. No Mahayana Sutra Lamkara de Maitreya, afirma-se que a reta atenção deriva do estudo prévio. Prajna, que toma a realidade como seu objeto, surge com o cultivo da reta atenção. Então, o que ele está dizendo aqui é que para a gente ter reta atenção, essa reta atenção aqui é uma tradução para uma palavra sânscrita meio difícil de pronunciar, seria smriti, que quer dizer, pode ser traduzido também como reta memória, como a mente ter uma contínua memória dos ensinamentos, estar sempre focada. Para a gente ter memória dos ensinamentos, a gente tem que estudar os ensinamentos antes. Então, sem estudo prévio, não tem como ter a reta atenção. E sem ter reta atenção, não tem como a gente praticar a meditação que vai nos levar à sabedoria, que é prajna, que é essa paramita, que se refere à sabedoria que compreende a natureza verdadeira dos fenômenos, que compreende a interdependência de todos os fenômenos, que compreende que os fenômenos são vazios de existência inerente, ou seja, são interdependentes, que esse mundo não é tão concreto quanto parece. Ele tem uma realidade concreta relativa, mas por trás dele tem várias partículas interligadas e nenhuma delas é indivisível, permanente. Né? A única coisa impermanente está além de tudo. A única coisa permanente, desculpe, está além de tudo isso, além desse mundo fenomênico. Então, aqui o Tsongkhapa, o que a gente pode tirar daqui é que ele está chamando atenção. Para ter sabedoria, tem que ter já uma mente preparada, tem que ter uma mente que tem essa reta memória, que não é o sentido de memorizar, decorar, mas é uma memória de uma mente focada, focada no ensinamento. E para ter essa mente focada, com reta atenção no ensinamento, a gente tem que, obviamente, estudar antes. Então, o que ele diz é que não há meditação sem estudo. Nesse caminho, para meditar, tem que também estudar. Não existe aquela coisa que se fala muitas vezes, né, de que a pessoa, às vezes até se critica, não, essa pessoa ela lê muito, mas cadê a vivência, cadê a prática dela?
Mas sem leitura, sem estudo, a vivência e a prática, muitas vezes vai ser enganosa. Então, um tem que estar plenamente aliado ao outro. Exatamente como o Sérgio aqui tinha pontuado, né? Então, quando a gente vai meditar sobre um tópico, vai meditar sobre algum assunto, a gente tem que tentar estudá-lo o máximo possível para tentar entendê-lo da melhor forma possível. É claro que muitos desses assuntos há um limite para o entendimento intelectual, e aí a meditação vem para ajudar, para ativar a intuição, para ativar a Budi, e para nós termos um entendimento ainda mais profundo desse assunto. Então, Maitreya ensina que se use a sabedoria que vem da reflexão para que se chegue propriamente ao significado daquilo que foi estudado, né? Nós temos uma mente, essa mente tem que ser colocada para trabalhar. Dessa maneira, surge a sabedoria que vem da meditação e que percebe a realidade. Portanto, primeiro, estude com alguém o que você pretende praticar e aprenda aqui, entre aspas, de segunda mão. O que ele quer dizer de segunda mão é que você vai ter que aprender de alguém, né? Seja de um livro, de um professor. A gente não aprende nada sozinho, já que nós não existimos. Somos vazios de existência independente, nunca estamos sozinhos. Seria muita arrogância nossa a gente dizer: eu já sei tudo que eu preciso, eu já tenho tudo que eu preciso. Não. Por isso que existe uma linhagem, por isso que tem gurus, né? Aqueles que caminharam mais do que nós para poder nos ensinar. Em seguida, use as escrituras e o raciocínio, o seu próprio raciocínio, né? Então, aprendeu de segunda mão, de uma aula, de uma transmissão ou da própria leitura, e aí usar o que pegou dessas escrituras, desses textos, raciocinar no sentido de refletir sobre o significado daquilo que você estudou. Então, é ponderar, refletir, e aí que se diz o aprender em primeira mão, que aí a nossa mente vai começar a trabalhar e a gente vai também chegar às nossas próprias conclusões. Uma vez que você determinou o significado daquilo que inicialmente optou por praticar por meio do estudo e da reflexão e não tem dúvidas, então se familiarizou com isso repetidamente, chamamos a essa familiarização repetida de meditação. Então, o que a gente pode, bem resumidamente, tirar disso, meditação, ou a palavra sânscrita bhavana, meditação é familiarizar a mente com um determinado assunto, com um determinado objeto virtuoso de meditação. Por exemplo, se a gente medita sobre Avalokiteshvara, como a gente fez ontem, com Om Mani Padme Hum, a gente está tentando familiarizar a mente com a vibração desse mantra. Se a gente faz uma Guru Yoga visualizando o Tsongkhapa, estamos tentando familiarizar a nossa mente com essa linhagem que o Tsongkhapa representa, com todo o corpo de ensinamentos que ele representa. E o mesmo vale também para tópicos mais complexos, digamos assim, né, que aí vai ter o uso da análise, como a gente vai ver agora. Então, portanto, são necessárias tanto a meditação analítica, vipassiana, e a meditação não analítica e estabilizadora, shamatha. Isso a gente vai ver sempre em textos budistas sobre meditação. Vocês vão cansar de ver esse termo shamatha e vipassiana, e os dois andando juntos. A estabilização mental, né, deixar a mente calma, tranquila, e aí usar a análise, o poder da análise sobre um determinado objeto que a gente já escolhe. Lembra como o Tsongkhapa falou no capítulo anterior. A gente tem que escolher o objeto antes da prática começar, para a mente também não ficar toda hora pulando de um objeto ou de outro, né? Tem que também saber sobre o que a gente vai meditar. Eu sempre falo que meditar no budismo meditar não é um verbo intransitivo. A gente não medita, ponto. A gente medita sobre alguma coisa. Pois a meditação envolve tanto a estabilização não analítica, né, que é shamatha, do significado, desculpa, tem um erro aqui, a estabilização shamatha sobre o significado daquilo que inicialmente se decidiu por praticar e que foi determinado por meio do estudo, da reflexão, quanto do uso do discernimento,
para analisar o seu significado. Então, Vipassana, a gente estabiliza a mente sobre um objeto de meditação. E aí, quando ela está estabilizada sobre esse objeto, pode ser uma frase, por exemplo, né, uma frase de algum texto, uma frase de luz no caminho, da voz do silêncio, de algum sutra budista, do Dhammapada, do texto do Shantideva. Opções não faltam. Sobre as instâncias de Dzyan, por exemplo, a gente pode tentar praticar esse tipo de meditação aplicada às instâncias de Dzyan. Eu imagino como seria o estudo da doutrina secreta se as pessoas talvez se preocupassem menos em tentar dominar tanto os pormenores de um jeito intelectual, que a própria Blavatsky diz que ela não entendia tudo, e até os Mahatmas também falam, né? Ela fala que os adeptos são os mais altos que entendem todos aqueles pormenores, mas então se a gente tentasse aplicar essa meditação e ativar mais a nossa intuição para se conectar com o ensinamento e se conectar com a linhagem que deu esse ensinamento. Portanto, afirmar que todas as meditações são somente estabilização shamatha, estabilização mental, é como pegar um grão de cevada e dizer, essa é toda a cevada que existe. Hoje em dia é muito comum, né? A gente vê muito essa ideia de que meditar é só acalmar a mente, de que meditar é só observar os pensamentos, de que meditar é só ficar calmo, tranquilo, não se deixar perturbar, observar o fluxo mental e deixar passar. Mas meditação não é só isso, não é só uma questão de você estabilizar a sua mente. Na meditação, você também tem que transmutar a sua mente. Você tem que transformar a sua mente. E a gente transmuta a mente, transforma a mente, gerando sabedoria, usando o discernimento, usando Vipassana, essa análise, que é uma análise não só puramente intelectual, mas é uma análise que vai estar ligada à nossa intuição, porque a nossa mente vai estar mais estabilizada. Então, a gente está tentando aproximar manas de Budi e usar manas, mas de uma forma em que manas esteja harmonizada com Budi. Assim como o estudo precede a sabedoria, né, o estudo ele vem antes da sabedoria, que advém do estudo. Isso aqui é óbvio. Para ter sabedoria, antes tem que ter estudo. A reflexão deve vir antes da sabedoria, que advém da reflexão. Para ter sabedoria, tem que ter reflexão. E a meditação deve preceder a sabedoria, que advém da meditação. Então, para chegar à sabedoria, tem que praticar a meditação. Meditação significa se tornar familiarizado com aquilo que foi estudado, usando a sabedoria que vem da reflexão. Eu sempre penso que um dos objetivos nossos nesse estágio que nós estamos, da quinta raça, raiz, no quarto globo, quarta ronda, é justamente nós aprendermos a domar a nossa mente, né? E nós aprendermos a usar a nossa mente da forma mais virtuosa possível. Então a meditação também tem muito esse objetivo mesmo. E aí a gente vai refletindo, refletindo e vai cada vez mais fazendo com que a nossa mente trabalhe a nosso favor e a favor dos outros seres, ao invés de trabalhar contra nós, como geralmente acontece na maior parte da nossa vida, né? Que vem uma série de pensamentos, paranoias, e não é só em situações mundanas da vida, né? A gente vê isso até em grupos espirituais mesmo. E isso não é uma indireta para ninguém, estou falando até de mim mesmo, né? Quando a gente vai frequentar centros budistas, vai frequentar grupos teosóficos, o que quer que seja, que as pessoas às vezes se estranham e quando a gente vai ver, são minhocas mentais que estão se espalhando e a gente não está dando conta de controlar aquilo. A gente está projetando uma realidade que não existe. E aí entra muito a questão das formas, pensamento, que a teosofia fala, né? A nossa mente começa a projetar uma série de pensamentos, paranoias e pensamentos danosos mesmo. E essas formas, pensamento vão se fortalecendo e quando vê, elas estão nos dominando. Então, a ideia aqui, porque a gente tem que pensar agora numa perspectiva teosófica, o pensamento ele é vivo. Né? Eu estava até hoje lendo uma passagem que a Alaya me mostrou, que está no mundo oculto do Sinit e está numa das cartas dos Mahatmas.
que fala justamente disso, né? Como que o nosso pensamento, quando a gente pensa, esses pensamentos eles se acoplam às forças elementais, e aí eles ganham vida. Dependendo da intensidade dos nossos pensamentos, de quanta energia a gente está jogando nisso, está gastando nossa energia mental com isso, essas formas de pensamento vão ficando cada vez mais fortes. E, e nisso elas podem afetar, por exemplo, a energia de um grupo, podem afetar a nossa vida individual, podem afetar o nosso ambiente ao redor, e a gente toma tudo isso, né, toda a forma como a gente pinta esse mundo de acordo com essas formas, pensamentos que a gente cria, como se fosse o mundo real, como se fosse a realidade dada, sendo que não é, sendo que é um modo de confusão, é um modo de delusão, é uma ilusão, é um delírio, é o que em sânscrito a gente chama de morra. Então a meditação também é para desfazer tudo isso. E assim a gente consegue ter clareza mental, a gente consegue ter viveka, ter o claro discernimento, a nossa mente consegue ficar cada vez mais como um diamante limpo. E por isso que é importante que a gente se familiarize, medite se familiarizando com ensinamentos elevados. É uma boa, Sérgio, é uma boa metáfora, com uma âncora no turbilhão, né? A tempestade está acontecendo, mas a gente se mantém firme. Portanto, a sabedoria que vem da meditação é um produto da sabedoria que vem da reflexão. A profundidade da sabedoria que vem de seus estudos é proporcional à sabedoria que advém de seus estudos, né? Então, tá até meio redundante aqui, é porque o tibetano é uma língua meio esquisita, e aí no inglês fica esquisito e no português, culpa do tradutor, peço desculpas, fica mais esquisito ainda. Mas aqui é isso, né? A energia que a gente joga nesses estudos é uma questão até kármica. Quanto mais energia a gente joga para reflexão, para refletir sobre esses estudos, para se dedicar ao estudo desses assuntos espirituais, mais a gente vai aprender. O alcance de sua reflexão com uma reta motivação, claro, né? A gente também tem que ter sempre uma reta motivação. A intenção e o pensamento estão muito ligados. Intenção, pensamento e emoção no budismo estão intimamente ligados, muito interligados. O alcance de sua reflexão é proporcional a essa sabedoria que advém dos estudos. Então, a gente estuda, medita e a nossa sabedoria vai aumentando, né? A gente vai tendo insights. A profundidade da sabedoria que advém da reflexão é proporcional às suas reflexões. A magnitude de sua prática meditativa corresponde à profundidade da sua sabedoria, que é advinda da reflexão, e a sua habilidade de interromper os kleshas, de interromper as perturbações mentais, as contaminações mentais, e alcançar as boas qualidades é proporcional à sua prática de meditação. Então a gente está vendo aqui essa sequência. A gente estuda, a gente reflete, a gente medita, e aí, conforme a gente vai avançando na meditação, a gente vai se tornando mais capaz de controlar os kleshas. Até quando a gente não está meditando. Se a gente está bastante dedicado, às vezes está numa situação que a gente se sente provocado, às vezes a provocação pode ser real, às vezes é só uma paranoia nossa, porque como eu falei, a nossa mente ela tende também a ser paranoica, então a gente consegue segurar aquela emoção de vir à tona e de nos dominar. A gente peraí, a gente para e aquilo não nos domina. Então a meditação tem também esse objetivo de fazer com que a gente consiga controlar os kleshas, consiga interromper esse fluxo dos kleshas, das perturbações, contaminações mentais, né? Que aí apego aflitivo, aversão, ódio, ressentimento, medo, orgulho, dúvida, descrença, tudo isso. Portanto, as escrituras e os seus comentários dizem que o estudo e a reflexão são muito importantes para a prática de meditação. Então aqui o Tsongkhapa está reforçando que ele não tirou isso da cabeça dele, que isso está nas escrituras, né? E a gente pode ver em sutras como Sandhi-Nirmokana Sutra, que realmente fala bastante disso, e vários outros sutras, Mahayana e até sutras Theravada também vão falar dessa importância, né? Meditar e estudar, isso é a prática do Dharma. E refletir.
Aí vem uma objeção aqui. No Lanhin Chenmo, muitas vezes vem objeções que são objeções comuns, que aí eles colocam no texto, que é como um debate, né? O budismo tem muitos esses debates filosóficos, que às vezes isso representa a visão de uma outra escola. Então ele está refutando a visão de uma determinada outra escola, uma determinada outra visão. Aí vem uma objeção bobinha aqui. Ao meditar, você deve meditar sobre algo sem relação com seu estudo e reflexão. E aí o Tsongkhapa responde: isso é tão incoerente como mostrar a um cavalo a pista de corrida e depois competir montado em outro cavalo. Isso destrói completamente o processo de desenvolver as 3 sabedorias sucessivamente. Essas 3 sabedorias são justamente essas que surgem do estudo, da reflexão e da meditação. Sabedoria é a complicação da palavra, né? Não é, aqui não está falando de dhinana no seu sentido mais elevado, né? Que isso já estaria ligado a samadhi aqui, mas é mais uma compreensão, um entendimento. Então, esse argumento implica na bobagem de dizerem de que não é preciso muito estudo para percorrer a senda verdadeira. Então, o que o Tsongkhapa está dizendo aqui é que é preciso sim muito estudo no caminho espiritual, né? Que acho até para quem está em meios teosóficos, isso até que não é tanta novidade, né? Porque na sociedade teosófica, em geral, as pessoas são até bastante estimuladas a estudar, que vai estudar doutrina secreta, vai estudar todos esses textos, as cartas dos Mahatmas, Luz no Caminho, Voz do Silêncio. Isso exige muito estudo, né? Então, nesse ponto, é uma coisa que não chega a ser tão estranha para nós, né? Mas que em muitos outros meios isso às vezes é muito estranho, porque às vezes as pessoas elas desvencilham a, a ideia de espiritualidade da ideia de estudo, né? Fica uma coisa meio esquisita. Uma indicação da falha em reconhecer esses pontos críticos é em não distinguir entre aqueles que são bem treinados nos sutras e nos tantras e aqueles que não têm treinamento algum, e em não determinar a quantidade de prática adequada. Então, quando a pessoa não reconhece a importância do estudo e da reflexão, ela não vai conseguir distinguir entre quem realmente entendeu o ensinamento, quem realmente foi bem treinado nos sutras, né, que é a base da linhagem, a literatura original do budismo. Também aqui nos tantras, lembrando que tantra significa método, tantra na escola Gelugpa, nas escolas idôneas do Dharma, que vieram da Índia, passaram pela antiga escola Kadampa, Sakya, Jonan, originais, e pela Gelugpa, aqui se refere a um método de meditação, de visualização. É só isso e nada mais. Eu sei que hoje esse termo é muito mal usado por aí, mas não tem nada a ver. Então, aqueles que são bem treinados nos sutras, nos textos, nas práticas de visualização, de meditação mais avançadas, e aqueles que não têm treinamento algum e não determinaram a quantidade de prática adequada, né? A pessoa não vai saber distinguir quem, quem realmente tá estudando de fato, quem é um praticante sério, quem a gente pode ver se realmente serve para nós como um guru, ou qual texto é confiável, qual que não é. Lembra que lá nos inícios do Lanhin Chenmo, Tsongkhapa já adverte que a gente não pode aceitar a palavra de qualquer um, nós não podemos aceitar qualquer um como nosso guru, nós temos que avaliar, refletir, nós temos que ter discernimento, porque afinal é a nossa mente que está em jogo, né? Ou numa linguagem ocidental é a nossa alma que está em jogo. Outra indicação dessa falha é que os meditadores são criticados por estudar e pesquisar, quando a pessoa acha que uma coisa está desvencilhada da outra. Aí a pessoa que medita e estuda ao mesmo tempo, ela é acusada de ser intelectual e de não tá se entregando à vivência, de não estar se entregando à sensação, à experiência. Experiência, sensação, muitas vezes é um sinônimo para astralismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E nesse ponto o estudo também ele serve para nos proteger. Porque se a gente está meditando e de repente começa a ter determinadas sensações, visões, que podem, na verdade, ser mais uma ilusão que está aparecendo, ilusões do astral. A gente tem que sempre ter o discernimento, tomar cuidado com isso. E aí o Tsongkhapa fala, tais falhas persistem no Tibete, né, lá no Tibete do século XIV.
Eu diria que elas persistem hoje em dia também, não só no Tibete, mas em todo o mundo. Portanto, entenda a meditação como é explanado nas palavras de Dharma Mitra. Nesse texto aqui, o Prasputa Pada, a meditação é fazer com que a mente alcance o estado ou condição do objeto de meditação. Por isso, então, que na meditação dessa escola, da escola Gelugpa, da senda graduada, a meditação que é ensinada por Tsongkhapa, a meditação que é ensinada pelos sutras, como o Sanji Nirvokana Sutra, enfatizados nos tratados de Maitreya, enfatizados pela escola Yogacara e enfatizados por toda essa linhagem que vai chegar até de Tsongkhapa, não é uma meditação de ficar observando o nosso fluxo mental, de só ficar observando os pensamentos, de não fazer esforço, de não tentar se transformar numa outra coisa. Eu sei que tem ensinamentos por aí que vão dizer, né, que a gente não tem que fazer esforço, não tem que tentar se transformar numa outra coisa. O caminho da senda gradual é que nós nos tornamos algo melhor do que somos, que nós nos tornamos cada vez mais a melhor versão do ser humano. E qual é a melhor versão do ser humano? É o estado de Buda. Então, a meditação é fazer com que a mente alcance a esse estado. Então, por isso que os objetos de meditação vão sempre ser objetos virtuosos, relacionados ao ensinamento, ou, dando exemplo de novo da deidade, né, Avalokiteshvara, a gente medita sobre Avalokiteshvara para nós chegarmos a esse mesmo estado, para nós vibrarmos no mesmo estado que representa a grande compaixão, ou no mantra que representa a grande compaixão. É nós despertarmos essas qualidades dentro de nós por meio do hábito. É dito em vários textos que o samsara não tem começo. A gente não sabe quando o samsara começou, né? Porque o Manvantara começou e antes desse Manvantara teve um outro Manvantara e conforme vai ter os globos nas suas respectivas cadeias, alguns globos vão ser mais densos e a gente vai cair nessas regiões mais densas para depois ter que subir nesse longo processo de evolução cósmica e humana também. É muito difícil dizer, não, isso começou na data tal. O nosso calendário humano não dá conta disso. A nossa percepção de tempo humano não dá conta disso. Mas o samsara, ele pode ter um fim se a gente conseguir se descondicionar. Então, a meditação ela é uma forma de nós condicionarmos a nossa mente de uma maneira virtuosa, condicionarmos a virtude para que nós nos descondicionemos o samsara, como ele vai falar aqui mais adiante. Então, por exemplo, meditar sobre a compaixão, meditar sobre a fé que a gente pode entender como convicção no Dharma, convicção no caminho, convicção no ensinamento, significa que a mente deve desenvolver essas qualidades. É isso. Devido a isso, mesmo os grandes tradutores tibetanos usam o termo senda da meditação e, em outros momentos, senda do condicionamento, como na frase de Maitreya, um outro tratado importante de Maitreya, o Abhisamaya Alankara, as sendas da visão e do condicionamento. Condicionamento e meditação são sinônimos. Aí aqui tem uma nota que está mais embaixo da página, né? Só que eu falo dessas 5 sendas do budismo, que a gente tem a chamada senda da acumulação no caminho. Exatamente, é fé vinda do estudo e do raciocínio. Nunca é uma fé cega, uma crendice cega. A gente primeiro tem que ter, é uma fé que está sempre alinhada ao discernimento, né? Por isso que muita gente prefere até traduzir esse termo sânscrito, shraddha, por convicção ou por certeza. Então, quais são essas 5 sendas que o budismo fala? A senda da acumulação, que envolve a renúncia e o desejo, a renúncia ao samsara, né? A renúncia à vida dominada pelo samsara e o desejo de se libertar do sofrimento. Aqui a gente está gerando esse desejo, tentando praticar a renúncia. Aí depois tem a senda da preparação, em que iniciam a prática meditativa, tem um conhecimento analítico do vazio, mas ainda não é um conhecimento totalmente introjetado do vazio, de shunyata, da interdependência de todas as coisas, mas analiticamente a gente já consegue cada vez mais entender esse conceito do vazio. Aí depois vem a senda da visão,
estabilizam a mente sobre a natureza da realidade e compreendem Shunya. E depois a senda da meditação, que é essa senda do descondicionamento, ou do condicionamento, aliás. Pessoas nesse caminho purificam a si mesmas e acumulam sabedoria. Então, as que estão nesse caminho já estão ainda mais avançadas, já são aqueles bodhisattvas que já estão além até da quarta iniciação, digamos assim, e agora já estão gerando bodhicitta, e já estão no caminho para eliminar aquelas obstruções da sabedoria mais sutis, aquelas máculas mais sutis que impedem a onisciência. Aí depois vem a senda da consumação, que aí essa realmente só os bodhisattvas mais elevados, que estão próximos do estado de Buda, e aquele que alcançou o estado de Buda alcança, que aí a pessoa se purificou por completo. Aí se purificar é que já não tem mais nenhum resquício de consciência dual, já se tornou um ser plenamente desperto, plenamente iluminado e, portanto, plenamente onisciente. Então aqui foi só uma breve digressão, né? Porque como citou essa questão das sendas, isso depois a gente vai ver com mais calma em outros textos, mas agora retornando aqui ao ponto que ele estava falando, né? Então, condicionamento e meditação são sinônimos. São a contínua reflexão, a compreensão e discernimento preciso que constituem a senda da meditação. Então, mesmo esses Mahatmas, Bodhisattvas elevados, eles também continuam meditando. Eles têm que continuar meditando para cada vez chegar a essa onisciência e continuam refletindo e ainda também têm o que aprender. Né? Se eles têm o que aprender ainda, o que dirá de nós? Maitreya diz que a contínua reflexão, compreensão e o discernimento preciso constituem a senda da meditação para o nobre ser que percorre o Mahayana. Sendo assim, é ridículo dizer que a meditação e a análise constante são contraditórias. A meditação e a análise constante devem vir juntas, né? Meditação não é você simplesmente reprimir os pensamentos e parar de pensar e não refletir e virar uma ameba. Isso não é meditação. E o Tsongkhapa, nesse capítulo, ele realmente tem esse tom mesmo, esse tom bem incisivo, porque era um assunto que estava causando muita confusão no Tibete na época. Então, meditar sobre a fé, meditar sobre os 4 imensuráveis, ou incomensuráveis, né, que é aquele amor universal, Maitri, que aqui eu traduzi como amabilidade, benevolência, a compaixão, Karuna, a alegria empática, Mudita, a equanimidade, Upeksha. Meditar sobre isso. Meditar sobre Bodhicitta, essencial no caminho Mahayana. Sobre a mente altruísta, a mente desperta e altruísta. E meditar sobre a impermanência e o sofrimento são alguns exemplos. A meditação sobre a morte também. A gente vai ter um capítulo aqui que vai tratar desse assunto. Acho que é o próximo capítulo que vai falar da preciosa vida humana. E a gente vai ver isso em mais detalhes, que também está muito ligado a essa questão de meditar sobre a impermanência e o sofrimento. Então aqui são alguns exemplos que ele dá de tópicos para nós estudarmos sobre esses tópicos e meditarmos, refletirmos e meditarmos sobre esses tópicos, que são alguns dos tópicos principais enfatizados no budismo Mahayana. Shantideva, no Siksa Samuchaya, que é um outro texto dele, né? O Shantideva é o autor do Guia do Estilo de Vida, do Bodhisattva, que eu sei que inclusive está à venda na livraria da Loja Esperança, andei vendo anúncios aí, andei vendo propagandas, então quem quiser comprar, aproveitem que está em estoque, é um livro altamente recomendável. Então o Shantideva no Siksa Samuchaya diz: componho este tratado de modo a condicionar a minha própria mente. Então, até essa atividade de escrita que a gente faz quando a gente está refletindo sobre o Dharma, quando a gente prepara uma palestra, por exemplo, muitas vezes é até melhor para nós mesmos que estamos falando do que para quem está ouvindo, porque a gente está focando a nossa mente naquele assunto. Então, isso é uma forma de manter esse assunto em mente, de condicionar, e por isso que é importante mesmo a gente
na nossa busca espiritual, a gente tem um diário, escrever sobre o que a gente está lendo, sobre o que a gente está estudando, colocar essa reflexão por escrito, tentar fazer palestras, né, para quem é mais, para quem se sente mais confortável, né, com isso. Eu sei que aí vai depender da personalidade da pessoa, mas mesmo quem não se sente, para tentar colocar isso no papel, tentar estudar, fazer fichamentos, ter um diário, etc. Dizer que todo pensamento conceitual envolve a apreensão de sinais de existência verdadeira, aqui que ele quer dizer seria uma existência verdadeira e ilusória, que sempre que a gente usa o pensamento, a gente tá apreendendo algo que a gente considera como verdadeiro, mas que não é, e que, portanto, impediria a iluminação, né? Tem umas escolas budistas que vão dizer isso, e por isso que a gente tem que parar de pensar. Mas aqui o Tsongkhapa está dizendo que dizer que isso impede a iluminação é o pior equívoco possível, uma vez que desconsidera a meditação do discernimento, porque para praticar o discernimento nós temos que usar o pensamento. O pensamento não nos foi dado, né? Manas não nos foi dado à toa. Sem manas, o ser humano lá na terceira raça raiz não teria conseguido avançar, ele não teria conseguido começar esse caminho espiritual. Então a gente tem que botar manas para trabalhar. A gente tem que usar o pensamento de forma virtuosa, usar o pensamento de forma positiva, de forma alinhada com o Budi, trabalhando com discernimento, trabalhando com viveka. E a meditação analítica vipassiana vai muito nesse sentido. A meditação analítica vipassiana é necessária para meditações como a confiança no guru idôneo, a importância e dificuldade de obter tempo livre e oportunidade de estudar e praticar o Dharma, morte e impermanência, karma e seus efeitos, as falhas da existência cíclica e bodhicitta. Então, se a gente se coloca disponível para estudar e praticar a senda gradual, a gente está tentando evitar o declínio do Dharma no mundo. E se a gente tenta praticar a meditação analítica, ela vai ser necessária, na verdade, para essas meditações, né? Outras sugestões, por exemplo, confiar no guru idôneo, a importância e dificuldade de obter tempo livre e oportunidade de estudar e praticar o Dharma. A gente vai ver isso no capítulo Morte e Permanência, vai ter um capítulo sobre isso. Karma e seus efeitos, vai ter um capítulo sobre isso. As falhas do Sansara, né, para a gente querer se libertar do Sansara, tem que reconhecer as suas falhas. Vai ter um capítulo sobre isso. Bodhicitta também vai ter um capítulo sobre isso. Então, o que eu quero resumir com isso aqui é que o Lamrim Chenmo, esses capítulos que a gente vai começar a ver a partir de agora, eles vão apresentar assuntos e tópicos para nós meditarmos sobre eles. Então, a partir de agora, o texto ele vai se tornar cada vez mais prático. Ele já está bem prático, né? É um caminho prático. O estudo, claro, também faz parte da prática, como a gente está vendo aqui. Mas a gente vai ver cada vez mais. Exatamente. Então, é muito importante isso. Pois tais meditações necessitam de uma reta atenção que é duradoura, vigorosa e capaz de transformar a mente. Sem isso, não será capaz de interromper as forças que opõem tais meditações, tais como o desrespeito, né? Aqui você precisa de uma reta atenção, como eu falei, essa reta atenção tem muito sentido de contínua lembrança, duradoura, vigorosa, capaz de transformar a mente, que está ligada ao estudo constante. A gente tem sempre que alimentar a nossa mente com essas boas sementes do Dharma, porque senão ela esquece, né? O Sansara é tão poderoso, o mundo é tão poderoso que a gente acaba esquecendo desses ensinamentos se a gente se desliga muito deles, se a gente não estabelece uma rotina, um hábito. Então, sem isso, a pessoa não será capaz de interromper as forças que opõem tais meditações. O desrespeito que ele quer dizer aqui seria o nosso próprio desrespeito com o Dharma, o nosso próprio desrespeito com o ensinamento, de pensar, não, isso é óbvio. Compaixão, isso é um assunto óbvio. Isso é piegas. Morte e impermanência, tá, eu sei que eu vou morrer um dia. Eu sei que tudo é impermanente, né? A gente pode ter essa atitude de soberba, mas a gente não sabe de verdade, porque se a gente realmente não introjetou isso na nossa vida, é porque a gente não está praticando isso, a gente não entendeu esses assuntos, esses tópicos de verdade, em sua verdadeira profundidade. E por isso que o estudo e a meditação desses tópicos é sempre essencial,
no caminho budista. O desenvolvimento de uma reta atenção poderosa depende unicamente da meditação contínua e com análise e discernimento. Então, a gente tem que ter essa reta atenção poderosa, mas a própria reta atenção e a memória, essa reta memória, ela também vai depender da meditação contínua. Por isso que é importante a gente estabelecer uma prática contínua de meditação, uma prática diária, preferencialmente. Eu sempre falo, não precisa ser 1 hora, não precisa ser 2 horas, pode ser meia hora, pode ser 15 minutos, 20 minutos, por aí, tá ótimo. Por exemplo, quando se sobrepõe uma série de características atraentes sobre o objeto do seu apego, você produz apego intenso. Né? Quando a gente começa a ver um objeto de apego, algum assunto que nos atrai com muita força, que desperta nossa atração. Vou dar um exemplo bem bobo aqui, um sorvete. Pode não ser muito saudável, mas a gente pensa, a gente quer aquilo, começa a pensar no gosto, no cheiro. Similarmente, quando a gente pensa sobre as características não atraentes do nosso inimigo, você produz ódio intenso. Então a gente pensa sobre aquela pessoa, alguma situação ruim em relação a ela, e aquela situação não sai da nossa cabeça. A gente fica toda vez reforçando aquilo, que é aquela ideia, né, gerando aquela forma, pensamento, que vai se alimentar desse nosso sentimento e vai ficar toda hora entrando na nossa cabeça, né, toda hora fazendo a gente pensar no que tem de pior. O mesmo ocorre, então aqui é o mecanismo do apego e da aversão. Mas no caso da meditação, sobre qualquer um desses tipos de práticas, ou de assuntos, né, melhor dizendo, morte, impermanência, karma e seus efeitos, ocorre a mesma coisa, no sentido de que a gente está tentando fazer com que a nossa mente cada vez mais sobreponha uma série de características sobre esses assuntos, para que ela vá refletindo cada vez mais sobre esses assuntos, entendendo cada vez mais esses assuntos, sempre com o apoio do que a literatura budista nos ensina acerca desses assuntos. Então, mesmo que a imagem do objeto não seja muito clara, não seja clara, a gente continua a meditação, né? No início sempre vai ter dificuldade, mas ainda assim a gente insiste. Meditar é aquele ditado: a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Portanto, pratique a meditação analítica vipassiana, pois a sua mente requer uma maneira muito potente e duradoura de aprender esses objetos de meditação. Quando se alcança a estabilização mental, shamatha, você cria as condições para que a mente se foque no objeto de meditação de acordo com a sua vontade. A gente estabiliza a mente para que então a gente use o nosso poder mental, a nossa vontade, para então focá-la num determinado tópico. É para isso que a gente estabiliza. Não é só para ficar calmo. Uma pessoa calma pode ser um psicopata. A gente tem que ter isso em mente, né? Tanto que essas tradições distorcidas do budismo e outras várias tradições distorcidas, elas também pregam que a pessoa tem que ter domínio mental. Porque se você quiser ter o poder para fazer o mal, você também precisa ter uma mente tranquila. A mente tranquila por si só, ela é neutra. Não necessariamente ela vai ser virtuosa ou não virtuosa. Vai depender da intenção e do que a gente está focando essa mente que agora está tranquilizada. Então a gente tem sempre que ter isso em mente. A gente está focando com qual motivação? A gente está meditando com qual motivação? Aqui que a gente está que linhagem a gente está se alinhando? Qual é a nossa base ética? Porque senão eu posso ter uma meditação analítica e sair fazendo bobagem por aí e eu nunca vou me sentir culpado. Quer dizer, ter uma meditação de tranquilização mental e eu nunca vou me sentir culpado. Vou ficar fazendo aquela cara de... Eu posso roubar um banco e aí quando me prenderem eu vou fazer aquela cara de pacífico, de que estou bem, estou calmo, não tenho medo de nada, mas eu pratiquei uma ação ruim. Então, tudo isso tem que estar alinhado com a base ética. E a meditação analítica é justamente a meditação sobre esses objetos virtuosos, sobre as virtudes, sobre a base ética do budismo. Quando se alcança a estabilização mental shamatha, você cria as condições para que a mente se foque no objeto de meditação de acordo com a sua vontade. O objeto fundamental a se alcançar no caminho é a sabedoria, que diferencia
amplamente, sem confusão, a natureza real da diversidade dos fenômenos. Aí lembrando que esse vazio, né, essa natureza real, shunyata, é a interdependência, e esse vazio nunca é um vazio nihilista, não é um vácuo, não é uma vacuidade, é a interdependência total, e a partir do momento que a gente alcança essa interdependência, que está ligada também à compaixão. A partir desse momento, todas as qualidades que existem, elas não são só minhas, as virtudes não são só minhas ou só daquela pessoa X ou Y. Elas devem ser de todos os seres. A vida está em todos os seres. Isso é o vazio de existência inerente. É no sentido de que Svabhava, a natureza intrínseca, ela está além dos fenômenos. Ela é o incognoscível. O método para estabilização mental chamata pode ser, por exemplo, focar numa frase, focar no mantra, focar na respiração. São métodos possíveis de estabilização, usar uma música. A gente vai ver textos que vão falar sobre isso bastante. São chamados, às vezes, métodos externos, né? Você preparar um ambiente é uma forma também de facilitar que a gente gere chamata, porque assim a gente consegue gerar essa mente que nesse ponto ela fica mais tranquilizada e mais harmonizada também. Então, no caso do incenso tem que tomar um pouco de cuidado, né? O incenso ele ajuda nesse ponto digamos assim, limpar o ambiente, mas a gente tem que tomar cuidado porque o incenso em si ele é tóxico. A maioria dos incensos que a gente tem acesso hoje em dia, eles são tóxicos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não acabar machucando o nosso pulmão, né? Uma música também ajuda. E o mantra ele pode servir tanto como uma meditação de chamata, quanto como uma meditação analítica. Uma chamata virtuosa é uma chamata em que a gente se foca somente numa virtude e vai vibrando naquela energia. Então a gente não chega a necessariamente praticar uma meditação analítica, mas por a gente estar vibrando naquela energia, não, pode ser sobre a própria respiração. Vai respirando. É que é um pouco mais difícil, né? Sobre só a respiração, para depois entrar na meditação analítica, porque aí os pensamentos às vezes ficam pulando. E o perigo disso é que quando os pensamentos ficam pululando, às vezes vem aquele bando de pensamento que a gente não queria pensar, ou pessoas que passaram por traumas, por problemas sérios, ou têm problemas às vezes, psicológicos, psiquiátricos, esses problemas podem vir à tona. Então, por isso que eu recomendaria a gente escolher uma coisa específica para focar e que aí já vai ajudar na meditação analítica posteriormente. Mas aí depende da pessoa, né? Para algumas pessoas é ok, elas conseguem só focar na respiração, no inspira, respira, e aí depois entra na meditação analítica no tópico que foi estabelecido. Geralmente, na meditação budista que se pratica em mosteiros tibetanos, vai ter sempre todo um rito que vai ser feito com a preparação da mandala, com visualizações, com mantras, com visualizações de deidades, etc. Então, tudo isso para que a nossa mente se eleve e para que essa chamata seja o mais virtuosa possível. Porque, como eu falei, chamata só tranquilizar a mente por si só não necessariamente, né, vai estimular a virtude. Mas a gente pode desenvolver chamatas sobre uma virtude. Se a gente foca na nossa mente, tenta deixá-la focada sobre a generosidade, por exemplo. A gente foca bastante para tentar manter aquele estado na nossa mente a todo tempo, para que a todo tempo nós tentemos ser generosos, tentemos ter paciência. No caso da paciência, né, as paramitas são boas para meditar em chamata e também já são uma porta para ter vipassana, porque aí focando numa paramita, aí você já consegue também refletir, praticar para meditação analítica sobre uma determinada paramita. As paramitas, elas são 6, né? A voz do silêncio são 7. A gente tem 7 dias a semana. Dá até para escolher uma por dia, né? De segunda a sábado, dá para fazer uma meditação sobre uma das 7 portas da voz do silêncio. Também é uma outra possibilidade de sugestão de prática meditativa. Então, continuando aqui, a usar. Opa, tinha fechado aqui o texto. Então, eu acho que eu parei aqui na parte.
nessa parte aqui. Consequentemente, entenda como um sinal um sinal definitivo de que adotou um caminho errado, se não importa o tanto que pratique, a sua atenção continua embotada pelo esquecimento. E você sofre de confusão acerca do que deve ser eliminado e do que deve ser adotado. É sinal de que a pessoa provavelmente não está estudando o suficiente, né? Se a meditação está deixando a mente da pessoa mais confusa, e até no caso também dessas meditações com invocações, deidades, mantras, também a gente tem que tomar cuidado. Se vocês vão para às vezes por curiosidade, num centro budista, no mosteiro budista, e vocês começam a passar mal com essa prática, começam a se sentir mal, começam a vomitar, começam a se sentir doente, vai embora. Levanta, vai embora e nunca mais volta e nunca mais faça essa prática. Porque práticas virtuosas não fazem mal para a nossa saúde. Agora, práticas não virtuosas, as de deidades que vêm de linhagens espuras, de egrégoras que não são puras, pode dar um choque com o nosso campo de energia, e isso pode causar desarmonia, pode causar doença. Eu sei de muitos casos mesmo, de pessoas que praticaram práticas inadequadas e começaram a ter pesadelos, começaram a ficar obsediadas, porque essas meditações de visualização, etc., elas são um tipo de magia, né? E mesmo a meditação sem visualizações de mantras, deidades, a gente está mexendo com formas de pensamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas formas de pensamento que podem acabar nos atacando se nós não praticamos uma meditação adequada, se nós não escolhemos um tópico de meditação adequada. O ambiente também, né, tem uma distorção muito comum em textos budistas de mandar a pessoa meditar em cemitérios e coisas malucas do tipo. Não façam isso. Nunca vão meditar também em ambientes pesados, né? Um boteco não é um ambiente para meditar também, porque é um ambiente que vai ter uma egrégora cheia de formas de pensamento densas, cheias com aquele cheiro do álcool, todo aquele ar do embotamento mental, da embriaguez. Então a gente tem que tomar cuidado também para... O ideal numa busca espiritual é até evitar esses ambientes, né? Mas mesmo se estiver nesses ambientes, não vamos tentar ser doidos de tentar meditar neles, né? Porque tem gente que diz que pode meditar em qualquer lugar e não é tão simples assim. Tem que ser um ambiente limpo, tem que ser uma coisa cada vez mais sátvica. O propósito da meditação é que a gente fique mesmo cada vez mais sátvico, cada vez menos dominado pelo poder de tamas, cada vez menos dominado pelo poder de rajas. Acho que todo mundo aqui é razoavelmente familiarizado com as 3 gunas, né? Tamas é aquele poder do embotamento, rajas é aquele poder é aquela mente descontrolada, que aí a raiva está muito ligada a rajas, por exemplo, é um exemplo, e sattva já é aquela energia mais pura, mais harmônica. E por isso a questão da alimentação, que eu sempre falo também, né, evitar o alho, evitar a cebola, não beber álcool, porque tudo isso vai estimulando essa natureza. Alguns alimentos são mais rajásicos, outros são mais tamásicos. O alho, ele é tamásico e camásico também, ele é os dois. E a cebola também, ela é tamásica e camásica, porque ela densifica e ela também ela estimula um pouco a energia do princípio de Kama. E a cafeína ela é um pouco rajásica, mas a cafeína não chega a ser dos mais problemáticos, né? Até porque a cafeína, em geral, a não ser que a pessoa seja viciada em café, é só ter o bom senso de não tomar café antes de meditar, logo antes da prática meditativa. Então, aqui, ao usar o discernimento para conduzir a meditação analítica. Aliás, eu acho que tinha uma outra parte que eu não sei, um pouquinho antes que eu talvez não tenha pulado, que ele estava falando dessas sugestões de meditação, morte e permanência, karma e seus efeitos. Vamos só voltar aqui rapidinho. Portanto, pratique a meditação analítica vipassiana, pois a sua mente requer uma maneira muito potente e duradoura de aprender os seus objetos de meditação, né? Então, é uma forma de aprender os objetos, é trabalhando com o pensamento para que a gente tenha uma compreensão daquilo e aquilo fique introjetado nas camadas mais profundas da nossa mente. Porque a mente na meditação budista, ela tem camadas, né? Ela tem as camadas mais conscientes, mas também tem as camadas mais inconscientes. Porque a gente pode até realmente parar de pensar temporariamente. Só que o nosso inconsciente
as perturbações mentais, as contaminações mentais, elas vão continuar lá, porque a gente não desenvolveu a sabedoria real. A sabedoria real é a sabedoria que penetra todas as camadas da nossa mente. É o entendimento profundo, é prajna que leva a dhinana, a gnosis. Então, e aí, quando se alcança essa estabilização, né, você cria as condições para que a mente se foque no objeto de meditação de acordo com a sua vontade. O objeto fundamental a se alcançar no caminho é a sabedoria que diferencia amplamente e sem confusão a natureza real da diversidade dos fenômenos. Essa parte eu tinha lido, né? Então, um dos principais focos na meditação budista é compreender Shunyata, alinhado com Bodhicitta. O vazio e Bodhicitta estão intricadamente ligados, porque é a interdependência e o altruísmo. Uma vez que não há um eu, o único modo lógico de existência, o único modo real de existência, quando nós tiramos o nosso eu do caminho, é a mente altruísta, a mente desperta. E da mesma forma, ao usar a meditação analítica para compreender as muitas falhas da existência cíclica, você desenvolve grande aversão e desencantamento com o samsara e vê os benefícios da libertação a partir de muitas perspectivas. E assim, diligentemente busca a libertação. Então, quando a gente medita analiticamente sobre as falhas, né, por que o samsara não é o lugar ideal para a gente estar, lembrando que o samsara ele é muito mais um estado mental do que um local. É claro que a gente, no reino da matéria, a gente, nesse reino aqui, nessa esfera que a gente está, né, nesse quarto globo mais denso, esse reino ele é realmente condicionado ao samsara, mas o samsara principal é o que está na nossa mente, né? Isso que é o importante, a gente descondicionar a nossa mente da existência cíclica. E então a gente compreendendo as falhas dessa existência cíclica, dessa nossa mente permeada por kleshas, por kleshavaranas, por Dineyavaranas também, pelas obstruções à sabedoria e pelas contaminações mentais do orgulho, apego, aversão, da ignorância, a gente vai desenvolvendo grande aversão e desencantamento. Vai ter um capítulo mais para frente que ele vai falar sobre as desvantagens do samsara, né, para tentar convencer a pessoa de que vale a pena a gente almejar, por mais que seja uma senda gradual, a daqui a muitas vidas a gente ser capaz de se libertar do samsara. Por meio dessa meditação, você compreende até mesmo o bodhicitta e as muitas atividades auspiciosas das 6 paramitas. E daí por diante, como eu falei, a semana tem 7 dias, a gente pode escolher um dia para uma das paramitas. Ou também meditar sobre bodhicitta é sempre importante. A meditação sobre Shunyata, assim como a meditação sobre bodhicitta, a meditação sobre a renúncia, né, os 3 principais aspectos da senda, a renúncia ou desapego, bodhicitta e prajna, a sabedoria que compreende o vazio, que compreende Shunyata. Isso vai aumentar a fé irreversível, essa certeza, essa convicção irreversível, a aspiração e a perseverança alegre. Aquele que é inteligente deve gerar a certeza dos quais os outros não podem, a certeza sobre a qual, acho que é uma construção melhor aqui, sobre a qual os outros não podem desviá-lo. Então, a ideia também é a gente desenvolver cada vez mais essa fé, entre aspas, né, essa certeza ou convicção, no sentido de que as companhias, o ambiente e mesmo as nossas minhoquinhas mentais não vão ser capazes de nos desviar do caminho, de nos desviar da nossa busca no Dharma. De que assim a gente se mantenha cada vez mais firme na busca para não perder tempo, não desperdiçar energia. Porque a gente desperdiça muita energia na nossa vida, né? A gente se distrai em determinados momentos ou perde as nossas certezas e quando vê, a gente perdeu toda uma energia que quando retoma essa busca, esse estudo, retoma a rotina de meditação, é como se tivesse que começar tudo de novo. Tem até um texto que eu acho bem interessante, aquele livro Como Meditar, da Kathleen MacDonald, que ela até fala que a meditação é como um músculo. Se a gente fica muito tempo sem meditar, esse músculo atrofia. Então é sempre importante a gente continuar exercitando esse músculo para ele não atrofiar. Porque se a gente para por um mês, ou por alguns meses, ou algumas semanas, e depois volta, é como se a gente estivesse reaprendendo a meditar, né? Tivesse que fazer o
o caminho todo de novo. E o mesmo em relação ao estudo, né? Para ter a reta atenção, essa reta memória, contínua lembrança do Dharma, também a gente tem sempre que alimentar a mente. A memória, essa reta memória, reta atenção, ou contínua lembrança, ela também é um músculo que precisa ser exercitado. A vida espiritual é assim, nesse ponto, né, não é nada diferente da vida comum. Quando a gente quer alcançar alguma coisa, a gente tem que ter hábito, rotina, disciplina e tem que correr atrás e se esforçar. A concentração, ela ajuda a fixar a atenção sobre o objeto de meditação. Aqui, concentração está sendo usado como uma ideia próxima de shamatha, né? Então, essa concentração, a gente mantém a mente cada vez mais tranquila, e aí vai conseguindo se concentrar quando alcança a shamatha, alcança essa tranquilização, e vai fixando a atenção. Se meditar e se familiarizar, a gente tem que se fixar sobre o objeto da meditação, e lembrando que essa meditação, essa concentração na meditação budista, ela nunca é tensa. A gente não precisa ficar daquele jeito, né? Eu não posso pensar em mais nada, eu não posso pensar em mais nada, só pode ter esse objeto na minha mente, porque se a gente faz isso, aí que tudo que a gente não quer pensar vai vir à tona, porque a nossa mente ela vai nos sabotar, né? Tudo aquilo que está inconsciente vai tentar dar uma rasteira. Então, nesse ponto é muito importante que a gente pense na concentração como uma concentração flexível. A gente vai estar consciente do ambiente ao nosso redor, dos barulhos na rua, etc. E até talvez de algum pensamento que surge, que apareça, mas a gente não cede a esses barulhos externos e barulhos internos também, a esses ruídos. A gente se mantém firme no foco, no objeto de meditação. E se surgir a excitação mental, aliás, foque a mente para alcançar a serenidade e o insight. Então a gente tem que focar a nossa mente também para alcançar a serenidade, que também está ligada à shamatha. E para isso tem que praticar kshanti, tem que praticar a paciência, né? Tem que ter a paciência. Se a nossa mente não tem paciência para meditar, aí é um problema. Tem que ter paciência para estudar, para meditar, para refletir. E o insight aqui é um sinônimo para vipassana, é como estava em inglês, eu acabei deixando nesse caso mais próximo, mas é focar a mente para alcançar essa serenidade, shamatha, e para alcançar a vipassana. Então a mente tem que estar focada. E se surgir excitação mental, pense no sofrimento do samsara. É uma dica que ele dá, um antídoto, porque às vezes quando a gente medita, a mente pode ficar muito ansiosa, começa a vir uma série de outros pensamentos, e a gente começa a sentir, essa palavra excitação mental a gente pode sentir como uma euforia excessiva, ou uma ansiedade mesmo que surge. Então, pensar no sofrimento do samsara, pensar na morte, por exemplo, é uma ideia que eles dão, né? Como que a gente não pode perder tempo, é uma forma de desexcitar a mente, é uma forma de acalmar a mente. É um antídoto que ele dá nesse caso específico. Já se surgir o torpor, pense nas boas qualidades, pense em víria, pense na reta energia, pense nas virtudes de um Buda, porque isso vai nos estimular na prática. Então, a gente sempre vai ver nos textos, né, essas duas, pensar no sofrimento do samsara como antídoto para a excitação mental e pensar nas boas qualidades do guru, de Tsongkhapa, ou do Buda, dos Mahatmas, pensar nas boas qualidades do Dharma ou das virtudes, das paramitas, como uma forma como um antídoto para que a nossa mente não caia no torpor. É uma forma de encorajar a nossa mente. E é claro, a gente tem que estar bem dormido, né, para não acabar dormindo durante a prática meditativa. Às vezes visualizar uma luz também, uma luz amarela também ajuda, principalmente na Tsongkhapa dá essa dica no outro ponto do texto, também ajuda a contrapor o torpor que às vezes pode surgir. Porque o perigo do torpor também é que a pessoa às vezes pode acabar se deixando dominar por outros pensamentos que invadem a mente, né? E pode se deixar dominar também pelo sono. E aí no sono cai no astral, começa a sonhar e às vezes começa a sonhar besteira também. E aí toda a prática vai por água abaixo. Então, sustente a estabilização mental, sustente shamatha, sem cair na excitação e no torpor. E assim, sustente também a meditação analítica, vipassana.
um alimenta o outro. Para que a gente tenha uma boa vipassana, a gente tem que ter shamatha, mas para que shamatha seja virtuosa, a gente também tem que refletir, analisar, tem que pensar sobre um objeto virtuoso de meditação. Então agora a gente terminou esse capítulo.